Começando Saúde e Você deste final de semana, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na tela da sua TV Arapuã. E atenção, papais, vocês sabem quando identificar um atraso na fala dos seus filhos ou qualquer outra criança? Pois é, esse motivo pode ser um motivo de preocupação na vida de alguns pais. E a gente vai conhecer a partir de agora a história de Guilherme. A mãe percebeu que o filho tinha um problema na fala aos 7 meses de vida. Acompanhe. Guilherme vai fazer 5 anos. Como toda criança, adora brincar. A escola é um dos lugares favoritos. Lá, ele disse que aprende palavras diferentes e os números também. 1, 2, 3, 4, 5. Ver o filho falar é o maior presente da mãe dele. Desterro afirma que até 3 anos o menino não pronunciava quase nada. 7 meses eu já notei os primeiros atrasos. Mas quando ele completou 1 ano, que toda criança diz mamãe, diz papai, que ele não falava nada, aí eu pensei, tá errado. Porque ele tenta falar, porque a gente via que ele entendia e ele gesticulava quem é a mamãe, quem é o papai, o chá, o beijo e tudo, e não saía nenhuma palavrinha. Ela é do município de Souza, a cerca de 430 quilômetros de João Pessoa. Depois de uma verdadeira peregrinação, conseguiu na capital um tratamento adequado para o atraso da fala do menino. Os treinos que a fonoaudióloga passa também vão para casa. Simone. Biscoito de chocolate. Biscoito de chocolate. Sim. Sim. Sino. Sino. Sinal. Sinal. Zíper. Zíper. Desterro incentiva o filho para falar a todo momento e motiva as mães que passam a mesma situação a procurar ajuda o quanto antes. Não desista, que não desista de forma alguma, que se você recebeu um diagnóstico de um médico, que você sente que não é aquilo que o seu filho tem, que o seu filho tem outra dificuldade, que tem outro problema, que procure outro profissional, que você procure ouvir outras opiniões, para depois você ter uma conclusão do que está acontecendo com o seu filho. Olha só, a história de Guilherme, linda de superação. E aí a gente já estava conversando aqui no estúdio, porque a gente trouxe uma profissional para falar sobre esse assunto, que é uma fonoaudióloga, que é mais... É o profissional realmente indicado para isso. Seja bem-vinda, Ana Gabriela. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui no Saúde e Você. E a gente já estava conversando o seguinte, o Guilherme é paciente de Ana Gabriela. E aí ela estava falando que tem um empecilho, querendo ou não, na vida do Guilherme, né? Ele mora em Souza, você estava comentando, e vem para João Pessoa fazer o tratamento, faz 5 dias de fono. E assim, não tem desculpa, né? Exatamente. Por mais que seja assim, a distância, querendo ou não, mas a mãe tem o maior gosto de trazer. E uma coisa primordial que a gente estava falando é a questão do diagnóstico correto, né? Isso. O diagnóstico, na verdade, ele vai nortear, né, o tratamento. Então, se você tiver um diagnóstico, né, que não é o diagnóstico correto, o tratamento ele não vai ter o efeito do diagnóstico com as intervenções corretas, com os métodos corretos, né? Foi o que aconteceu exatamente com essa criança. Né? A mãe teve um diagnóstico e ela não se conformou com aquilo e buscou avaliação com um profissional adequado, que é o fonoaudiólogo, que ele dá o diagnóstico nas dificuldades de comunicação, linguagem e fala, e através da avaliação e do diagnóstico foi feito um plano terapêutico assertivo, né, com todas as terapias corretas. E essa mãe se submeteu a vir 1 vez ao mês e faz um tratamento que a gente chama de tratamento intensivo. Então ela vem todo mês, passa 5 dias aqui e volta para a cidade dela. E dá super certo, porque ela é uma mãe que executa as atividades em casa, né? Ela não se cansa. E aí a gente até viu na matéria que ela está constantemente estimulando o Guilherme a falar realmente, né? Isso. E uma coisa que a gente vê muito, os pais ou qualquer outra pessoa fazendo com a criança, principalmente, é aquela coisa de falar tudo no diminutivo,
tudo, ai, né, como os pais geralmente costumam falar. E isso, eu estava aqui matutando com meus neurônios, eu acho que pode até prejudicar um pouco, né? Isso, a criança vai aprender pelo modelo, né? Pelo modelo do adulto. Então, se ela não tem um modelo correto, se ela não tem um ambiente de estimulação correta, essa criança vai ter tudo para ter alguma dificuldade em relação à fala. E aí, a partir de que momento os pais ou quem acompanha a criança pode identificar que pode ter algo de diferente? A gente até diz que não existe uma idade para levar a criança ao fonoaudiólogo. A gente trabalha com os marcos de desenvolvimento, né? E é justamente, só te interrompendo rapidinho sobre esses marcos, eu separei aqui uma figura com alguns tópicos e aí a gente vai estar conversando sobre ele para estar falando mais para quem está em casa. Tem os marcos, né? E o que esperar de cada fase. De 1 a 3 meses da criança, ela comunica-se basicamente através de variações na entonação do choro e dos sons emitidos. Sorrir quando alguém fala na frente dela, por exemplo. Isso. Né? Com 6 meses aparece também um sorriso social, né? Que ele é importantíssimo para a comunicação. Né? Aí, a criança vai ter a noção do outro como um parceiro de comunicação. Tá, de 4 a 6 meses ela grita e imita alguns sons como se conversasse, né? Que geralmente as pessoas realmente acham que estão conversando. Aparece aí o balbucio, né? Que é uma preparação para a fala propriamente Presta dita. atenção quando alguém está falando, né? Isso. E aí os pais geralmente pensam realmente que ela está entendendo aquela fala. De 7 a 11 meses emite alguns sons, repete palavras simples, bate palmas, aponta o que quer. Isso. E aprende a dar tchau também. Isso é a linguagem gestual que a gente chama. Entendi. Aos 12 meses, no caso 1 ano, fala as primeiras palavras e imita a ação de algumas pessoas. Aumenta a interação verbal através do balbucio e de palavras simples. Identifica o próprio nome quando alguém a chama. Entende ordens simples como dar tchau, mandar beijo e bater palmas. Isso. Né? Então, assim, completou 1 ano, realmente na festinha de 1 ano ela já vai estar aproveitando bem. E é uma das perguntas que a gente faz na anamnese, né? Entendi. Na festinha de 1 ano ele já estava batendo palminha, ele estava cantando parabéns dele. É uma das perguntas que é feita na anamnese. Os pais costumam procurar, no caso, o fono, geralmente antes de 1 ano ou após 1 ano? Após. Em torno de 1 ano e meio, 2 anos, hoje em dia já está procurando, porque antigamente a gente escutava dizer assim, espere chegar nos 4 anos que a criança vai falar. Acaba prejudicando um pouco, né? Perdeu Assim muito como, tempo. por exemplo, não estou falando que é uma doença, mas como qualquer outro problema que a gente tenha, quanto mais cedo o tratamento, melhor o sucesso, né? Exatamente. Quanto mais cedo, quer dizer, o diagnóstico, melhor o sucesso do tratamento. Exatamente. E aí, pode acontecer em crianças de mais idade, por exemplo, 3, 4 anos? Sim. Então, assim, não existe a idade certa de levar para o fonoaudiólogo. Então, chegou, a gente vai acompanhando os marcos de desenvolvimento. Então, nesses marcos estão as habilidades que a criança deve apresentar para cada idade. Então, por exemplo, 12 meses, início das primeiras palavras. Não surgiu, já pode levar para o fonoaudiólogo, né? 3 anos, é esperado uma fala a gente diz, com a presença da narrativa, né? Então, a criança que chega aqui faz, olha, tia, minha mãe me deu isso, eu comprei isso. 75% de inteligibilidade e a gente entender praticamente tudo que essa criança fala. Então, assim, não é esperado que se espere, né? Que a criança chegue com 4 anos sem ter uma narrativa. Não é típico. Né? Então, tem que procurar intervenção, tem que procurar a avaliação correta. E aí a importância dos pais de estar estimulando realmente a fala correta da criança, né? E aí, quais são os problemas que podem ser acarretados na fala, no atraso desse desenvolvimento? A gente tem os transtornos fonológicos, que são transtornos de sons da fala, que são as troquinhas de letras, é o mais comum. Né? Mas a gente também tem alterações mais persistentes, que são os transtornos motores de fala, que é a apraxia de fala e o atraso motor de fala e a disartria, né? A apraxia de fala infantil. Mas são transtornos mais persistentes, né? De origem neurológica, que vai acarretar em alguma alteração, pode se tornar um adulto com alguma alteração de fala, né? Eu estava vendo a questão tem pessoas que gostam muito de ir para o lado natural de tratamento, né? Além do exercício de fono. Querendo ou não, deve ter em alguns momentos que entrar com algumas medicações, dependendo do tipo de evolução, do diagnóstico. E aí eu estava vendo a questão dos florais, que tem certos florais que os pais costumam utilizar. Qual a tua visão de profissional sobre isso? Não, eu não utilizo nem assim. A gente tem que saber que as alterações de fala, elas podem ter alguma origem
não ser de origem primária, né? Então, assim, pode ser uma criança que está com transtorno de fala de origem porque tem um TEA, tem um quadro de transtorno do espectro do autismo associado. Aí, geralmente, essas crianças, elas fazem mais outras abordagens. Entendi. Né, terapêuticas. E aí, quais são os outros tipos de transtornos que podem vir associados? Então, a gente tem esse transtorno fonológico, que é a troquinha de letra, né? O famoso cebolinha. A gente tem os transtornos motores, apraxia, disartria e o atraso motor de fala. E aí você falou sobre a questão do cebolinha, realmente, como está muito ligado à vida da criança, tem alguns que podem nem ter algum desenvolvimento errado da fala, mas por ver aquele personagem, é bom até os pais ficarem atentos sobre isso, né? Exatamente. Para não querer virar cebolinha de verdade e aí continuar sendo cebolinha a vida toda. Aos 5 anos é esperado a fala está totalmente completa, né? Com todos os fonemas da nossa língua. Então, 5 anos a criança está trocando alguma letra, está errado. Entendi. Então, tem que levar para o fonoaudiólogo para intervir. Então, como você perguntou a questão da que idade levar, né? Como é que os pais podem perceber? Sim. Hoje em dia, o acesso à informação é muito mais fácil, né? Então, assim, percebeu o marco de desenvolvimento, tá com 2 anos, não está falando frase, pode levar para o fonoaudiólogo. Está com 3 anos, não está com a narrativa completa, leva para o fonoaudiólogo. Completou 5 anos e meio, ainda está trocando o R pelo L, também pode levar para o fonoaudiólogo. E aí a questão do desenvolvimento dessa criança na escola, com alguns coleguinhas, é de extrema importância, né? A gente está saindo agora, está sendo mais... As crianças estão retornando às aulas, né? Após esse pico de Covid que a gente teve. E aí é importante para elas, né? E principalmente para os profissionais que trabalham com essas crianças observarem nesse momento, a partir de agora, porque querendo ou não, elas passaram muito tempo em casa, né? Deve ter sido um pouco retardado em algumas crianças esse desenvolvimento. Então agora a missão é bem maior, né? Isso. As questões ambientais, né? Os fatores ambientais, a gente tem que saber em que ambiente essa criança está inserida, se é um ambiente favorável ou não à comunicação. Então, assim, o que a gente percebeu muito na pandemia, na nossa clínica, é que os pais precisavam trabalhar em home office, as crianças não estavam indo para a escola, então o que foi que aconteceu? O uso excessivo de telas. É uma queixa, assim, agora, nesse período, uma queixa muito frequente no consultório. O uso excessivo de tela, ele pode acarretar, assim, numa alteração de linguagem e fala, porque a criança não está tendo troca com ninguém. A televisão ali está tudo pronto, né? Ela não precisa elaborar com ninguém. E aí vem dezenas de dificuldades, aí vai acarretando. Para os pais, por exemplo, que não têm, por exemplo, uma condição financeira de fazer um tratamento com um fonoaudiólogo realmente, quais são os detalhes que você pode dar, algumas dicas para quem está em casa, estimular mais? Então, a gente pede para que seja retirado as telas, o uso mínimo de telas por dia, né? Até os 2 anos é indicado que a criança não tem acesso a telas. Aí, depois de 2 anos, 1 hora por dia. E, assim, para que essa criança brinque, que ela tenha um parceiro de comunicação, que ela entenda a comunicação como algo importante na vida dela, né? A comunicação, o desenvolvimento da linguagem, ela está associado à construção do pensamento e do conhecimento. Essa criança precisa elaborar, né? Então, ela precisa brincar. Então, que esses pais tenham um ambiente rico de estímulo, né? Rico de estímulo é com brincadeira, com essa troca necessária para a comunicação. Dê sempre o modelo correto, nada de estar falando nesse mamanhês, né? E é isso. E aí, nesse momento, a gente sabe que é meio complicado educar, né? Quer dizer, eu não tenho muita noção ainda, porque eu não sou mãe, mas quando eu vejo alguém educando o filho, eu faço, realmente, é difícil educar. É difícil realmente você ter uma certa paciência. A gente fala assim, tirar um pouco a tela, só que na hora que os pais estão ocupados, estressados, a primeira coisa que faz é dar o tablet, dar o celular. Então, assim, realmente tentar trabalhar em cima disso. Exatamente. Né? Olha, atraso na fala da criança é o nosso tema aqui. Daqui a pouco a gente volta e vamos para um intervalo bem rapidinho. Você nem ouse sair daí, viu?